Mateus, no capítulo 5, dos versículos 38 a 42, o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nesse texto, o Senhor claramente nos ensina um princípio que envolve a questão da vingança. No Velho Testamento, um padrão de justiça estabelecido pelo próprio Deus na Velha Aliança era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A palavra de Deus, na verdade, nos declara lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, no versículo 24, também em Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, estas afirmações de olho por olho, dente por dente. Se alguém ferisse o olho de alguém, teria o seu olho ferido. Se quebrasse o dente de alguém, teria sua mão quebrada e assim por diante. Significava a lei da retribuição. Agora, o Senhor Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ele diz: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Se for seguir a lei do olho por olho, dente por dente, de acordo com a velha aliança, e alguém te bateu no rosto, você deveria bater de volta. Aqui Jesus está dizendo: oferece a outra face. Além de não resistir, ceda. Então ele continua fazendo declarações. Se quiser demandar contigo e tirar a túnica, entrega a capa, o que ele não está nem brigando por ela. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Do que é que o Senhor Jesus está falando? Ele nos ensina a não viver um nível de retribuição que nós classificamos como vingança. Para muitos, vingança é nada mais, nada menos do que o exercício da vingança. Se alguém me feriu, eu firo de volta. Se alguém me fez mal, eu faço mal de volta. Nós precisamos entender o que é que está por trás do ensino de Jesus. Então vamos tentar entender isso observando em partes. O que mudou? Muitas vezes nós temos a tendência de pensar que no Velho Testamento havia justiça e que no Novo a gente é obrigado a perdoar e a injustiça fica por isso mesmo. Eu já pensei assim diversas vezes lendo esse texto. Eu pensava, mas espera aí, não é justo. Se no Velho Testamento a gente tinha um padrão justo de retribuição, significa então agora perdoar é promover de alguma forma a injustiça, a não realização da justiça. E eu achava que o que tinha mudado era isso. Nós saímos de um lugar de justiça para um que, se não era injusto, era no mínimo muito difícil de entender ou compreender. Mas na verdade, quando a gente começa a examinar a palavra de Deus, a gente vai perceber que o que mudou não foi um padrão de justiça para um de injustiça. O que mudou do Velho para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança, é quem faz a justiça, é quem se vinga. Por exemplo, vamos ler algumas afirmações do Novo Testamento. Na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Observe essa declaração. A ira do homem, quando nós decidimos nos vingar, quando nós nos indignamos, a Bíblia diz isso não produz a justiça de Deus, vai ser só a sua. A questão é, quando Deus pede para que a gente não se vingue, será que não é justamente para que a gente dê a Ele a oportunidade de ser Ele o juiz, de ser Ele o vingador? No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira. A ira de quem? Não a nossa. A ira de Deus. A ira do Deus está dizendo: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. O ato do perdão não é estabelecer a injustiça, não é deixar de praticar a justiça. É, na verdade, confiar que a justiça seja feita não por mim nem por você, mas pelo justo e reto juiz que é Deus. O ato de perdão, de misericórdia, significa entregar nas mãos de quem tem a devida competência o juízo e a vingança. Esse é o primeiro ponto que eu acredito que nós precisamos entender. Em segundo, compreender que ceder e usar de misericórdia diz respeito a quem nós somos. Outro dia alguém falou: olha, a pessoa fez tanta coisa contra mim e agora simplesmente eu perdoo e deixo por isso mesmo. Eu não posso nem me defender, eu não posso nem me explicar. E eu vi uma pessoa dizendo para essa que reclamava: olha,
a atitude de mal que aquela pessoa fez revela quem ela é. A oportunidade que você tem de não só perdoar, porque nós vamos além, nós vamos falar que a palavra de Deus nos mostra que além de perdoar, nós ainda temos que pagar o mal com o bem. Isso, na verdade, é algo que nos ajuda a entender e ouvir essa pessoa dizendo para outra: o que a pessoa fez de mal revela quem ela é. O que você faz de bem revela quem você é. Na verdade, aquilo que nós somos será exposto diante das circunstâncias que nós passamos e com aquilo que nós temos que enfrentar e lidar. Quando o Senhor Jesus está nos ensinando a usar de misericórdia, nós precisamos entender o porquê disso. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele traz um ensino muito importante. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, ele começa dizendo: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Paulo está dizendo: olha, quando um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso é vergonhoso. Ele diz: talvez alguém do nosso meio pudesse ajudar a fazer a mediação ou a intermediação. Mas olha o que ele diz: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Versículo 7, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele está tratando do assunto com tamanha seriedade que ele está dizendo: quando você faz injustiça ao irmão, você está classificando-se a ser deserdado do reino do qual hoje você faz parte. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo não é que Deus não quer que a justiça seja estabelecida. Ele até está dizendo: olha, em vez de ir perante os incrédulos, tente fazer então um tribunal na igreja, embora só ter demanda entre vocês já é completa derrota. Sabe o que ele está dizendo? Às vezes é melhor sofrer o dano, às vezes é melhor sofrer a perda. Por quê? Nós valorizamos mais o nosso direito ou os nossos bens que estão em disputa do que os princípios do reino de Deus. Paulo não está dizendo que o justo é só deixar por isso mesmo, mas em nome daquilo que realmente importa, que é o bom testemunho, é promover o reino de Deus, é não ferir as pessoas. Ele está dizendo: às vezes sai muito mais barato você sofrer o dano de uma circunstância do que promover um dano espiritual, um dano da falta de testemunho, de um escândalo por um comportamento errado. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas de Deus do prisma da palavra de Deus e entender que não se trata apenas de conflitos meramente naturais. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Romanos, o mesmo texto de Romanos 12, que nós lemos sobre não nos vingar a nós mesmos, diz o seguinte: pelo contrário. O que é o contrário? É o oposto de vingar-se. Não é só o ato de ficar quieto. Não é só dizer: tá bom, não faço mal, mas também não faço bem. Não, a Bíblia diz pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquilo que falei antes, quando alguém faz a ofensa, está revelando quem ele é. Quando nós decidimos não só perdoar, mas pagar o mal com o bem, nós estamos revelando quem nós somos. Somos filhos do Pai Celeste que manifestam a natureza do Pai Celeste. Observe que o texto está dizendo que quando nós pagamos o mal com o bem, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça do outro. É lógico que isso não é natural. É lógico que não estamos falando de uma brasa literal que vai botar fogo no cabelo da pessoa, mas estamos falando de algo que espiritualmente vai colocá-lo no lugar onde quem trata com ele é Deus. Nós saímos de cena, deixamos de ser o juiz, deixamos de tentar nos vingar e entregamos tudo nas mãos do reto juiz, expressando, antes de mais nada, a natureza de misericórdia desse Deus. O mesmo Deus que usou de misericórdia para conosco. No final do texto que nós lemos, nos versos 41 e 42, Jesus nos revela algo igualmente importante, é com isso que eu quero concluir. Ele diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
Ou seja, eu faço não só aquilo que estão me obrigando a fazer, que é caminhar 1 milha, mas ainda eu acrescento outra milha a essa caminhada que me obrigaram. Agora, no versículo 42, ele fala da gente ter a mesma atitude de disposição com aquele primeiro que nos obrigou a andar 1 milha, nós somos a milha obrigada e ainda mais uma. Mas com aquele que não nos obriga. Porque o versículo 42 diz, dá a quem te pede. Esse segundo não está exigindo nada de você, não está te obrigando a nada. Interessante que às vezes a gente pensa num cristianismo que me obriga a andar a 2ª milha quando eu fui obrigado a andar a 1ª. Mas aonde eu não me disponho a fazer nada se eu não for obrigado. Jesus está dizendo, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Sabe o que ele está dizendo? Que a natureza do comportamento de não querer andar a 2ª milha é a mesma natureza de não querer atender alguém que nos pede algo. Nós, na verdade, precisamos ter um coração que manifeste não avareza, não egoísmo, mas um coração de amor, de serviço, de misericórdia e de generosidade que reflete o coração de Deus, que reflete o coração do nosso Pai. Nos próximos versículos, Jesus vai fazer a declaração sobre amar o inimigo para nos tornarmos filhos do nosso Pai Celeste. Nos próximos versículos, Jesus fala sobre amar o inimigo e fazendo isso, ele diz que nós nos tornamos filhos do Pai Celeste. O que está em questão é manifestarmos nessa terra a natureza de Deus. O que está em questão é manifestarmos nessa terra o coração de Deus, é revelarmos quem Ele é. Precisamos entender, eu tenho visto pessoas dizer, olha, é melhor se obedecer os princípios da Bíblia para você ser abençoado, para não ser amaldiçoado. A perspectiva é quase sempre egoísta. Que bem isso me fará? De que mal eu vou escapar se obedecer? Não. Muito mais do que pensar só a forma como isso nos afeta. Nós precisamos pensar sempre para o lado de fora. Como isso afeta os outros. Como isso promove ou não o reino de Deus. Quando Paulo diz, por que você não sofre o dano ou a perda? Ele está dizendo, se para defender o seu próprio direito, que é a definição de pensar egoisticamente, você vai causar dano para outras pessoas e para o reino, é melhor você sofrer o prejuízo, mas poupar o reino de algo ou de um prejuízo maior. A chave, a forma de pensar é sempre a mesma. Eu não posso olhar apenas para mim mesmo e nem somente para como as coisas me afetam. Eu preciso pensar na perspectiva de Deus, olhando mais do que somente para mim, olhando num prisma e numa perspectiva maior, o como isso vai afetar as pessoas, o como quem está me observando será impactado e, acima de tudo, o que as minhas atitudes e as suas atitudes vão produzir em termos de impacto da promoção ou não do reino de Deus. Esse é um assunto sério que merece a nossa reflexão, a nossa meditação.